Nós estamos analisando o texto O que Lelê vai ser quando crescer. Já estamos estudando ele há pelo menos umas 2 semanas. E na aula anterior eu enviei para vocês a atividade, que são em 4 páginas, na página 61, 62, 63 e 64. Então eu já havia enviado e explicado as questões da página 61 e da página 62. Inclusive, nós iremos corrigir essa atividade na segunda-feira. E hoje daremos continuidade com as páginas 63 e 64. Pois bem, vejam aqui que estão as duas páginas, a 61 e 62, repetindo. Nós iremos corrigir essas duas páginas na segunda-feira. Aqui está o texto, porque é esse texto que nós estamos analisando, o que Lelê vai ser quando crescer. E agora eu vou explicar as questões das páginas 63 e 64. Pois bem, vamos lá. Por ser a continuação, agora veremos a 9ª questão. Ó. Tem duas opções, vocês vão marcar a alternativa, assinale a alternativa que expresse uma afirmativa correta, de acordo com o texto. Veja que a questão enfatizada, ela insiste que deve ser de acordo com o texto. Então é para marcar a afirmação correta que esteja de acordo com o texto. Então nós temos aqui, ó, Lelê cogitou. O que seria cogitou? Ele imaginou as profissões citadas lá no texto. Lelê cogitou essas profissões para seu futuro, considerando o que esses profissionais fazem, ou Lelê pensou em exercer essas profissões considerando o modo de ser e de viver desses profissionais. Eu vou colocar aqui o significado da palavra cogitou. Tá? Então, quando o texto fala Lelê cogitou, se referindo a imaginou. Lelê imaginou essas profissões, que são as profissões que são citadas no texto. Inclusive, nós podemos ver isso daqui, ó. Olha, ele imaginando as profissões: taxista, astronauta, palhaço, escritor. Então, quando ele imagina essas profissões, para seu futuro, ele considera o que esses profissionais fazem, ou ele pensou ou ele imaginou em exercer essas profissões, considerando o modo de ser e de viver desses profissionais. Uma das duas opções vocês irão marcar. A 10ª questão também é para vocês marcarem as opções. Vejam o que diz o comando aqui da 10ª questão. A linguagem que o narrador personagem, quem é o narrador personagem? É o Lelê. Esse narrador personagem é o Lelê. Então, a linguagem que ele emprega, a linguagem que é falada, que é empregada, apresenta expressões informais, ou seja, um modo de falar que certas pessoas utilizam, que está adequado com a faixa etária dele. Então tem 6 opções aqui. Olha, vocês vão assinalar os trechos a seguir que amplificam essa afirmação de que a forma como é falada no texto demonstra uma adequação do jeito de falar
de crianças da idade do Lelê. Então, eu vou dar uma pista aqui. Das 6 opções, tem 3. Olha lá. Todos esses trechos aqui foram extraídas lá do texto, por isso que está entre aspas. Ó. Ontem foi o maior chato. A outra opção. A minha mãe não tinha com quem me deixar. A outra opção. Tipo assim, quando eu perguntei onde era o banheiro. Pô, adulto não sabe conversar direito. Todo mundo quer saber o que você vai ser quando crescer. E a última, os adultos não querem saber se eu vou querer morar numa praia. Então vocês irão marcar aquelas opções que apresentam expressões informais, ou seja, um jeito informal de dizer, de conversar, de falar, que esteja de acordo com a faixa etária do Lelê. Tá? Como eu falei, das 6 opções vocês vão marcar 3. A 11ª, vocês vão trocar as gírias destacadas nas frases por expressões de linguagem formal. Existe a linguagem informal, eu vou escrever aqui o que seria a linguagem informal e a linguagem formal. Linguagem informal, que é justamente o que fala na 10ª questão. Então, vou colocar aqui o significado. Então, a linguagem informal ou linguagem coloquial. Então, pode ser chamado tanto de linguagem informal ou coloquial. É aquela que apresenta a linguagem do dia a dia. Aquela que nós usamos no nosso dia a dia. Trata-se de uma linguagem espontânea. Ou seja, aquela linguagem que sai naturalmente. Sem a pessoa que está falando, sem se preocupar com as regras gramaticais. Ou seja, sem aquela preocupação de estar falando corretamente. Então, isso é a linguagem informal. E agora vamos aqui o que seria uma linguagem formal. Já deu para perceber que é o contrário, né? A linguagem formal é o contrário da linguagem informal. Então, ela também é chamada de linguagem culta. E está pautada no uso correto das normas gramaticais. É quando a pessoa que fala de forma formal, ela tem que falar usando todas as regras gramaticais. E na linguagem formal, você não pode falar usando gírias. Isso nada impede da pessoa que usa uma linguagem informal usar gírias. Entenderam a diferença? Então, é também chamada de linguagem culta e está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como a boa pronúncia das palavras. Isso é só para vocês entenderem aqui o que vem a ser a linguagem informal, que é aquela que nós utilizamos no dia a dia da conversa, aquela linguagem, aquele modo de falar espontâneo que sai de modo natural.
Já a linguagem formal não, ela necessita de normas gramaticais, onde as palavras devem ser pronunciadas de formas corretas. E na linguagem formal não aceita o uso de gírias. Agora que nós já sabemos o significado das duas, vamos ver lá o que é que tem que fazer. Olha, vocês vão trocar as gírias destacadas nas frases por expressões de linguagem formal. As gírias são isso daqui, ó. Eu sou grosso, quando ele diz lá na letra A. Porque eu sou grosso no futebol e quando eu uso roupa branca eu sempre fico o maior sujo. Veja aqui essas palavras destacadas. Eu sou grosso, maior sujo. É gíria que o Lelê utiliza. Vocês vão trocar essas palavras por uma forma culta de falar. Eu vou responder essa letra A aqui. Sempre começando frase com letra maiúscula. Eu vou repetir essa frase que o Lelê falou aqui, só que numa linguagem formal. Porque eu sou grosso no futebol e quando eu uso roupa branca eu fico o maior sujo. Eu não tenho habilidades para jogar futebol e quando uso roupas brancas me sujo muito. Viram? Eu mudei a frase, tirei as gírias e utilizei expressões de linguagem formal, sem gírias. É isso que vocês vão fazer na letra B, na letra C. Olha lá, ó. Eu podia ser palhaço porque é legal fazer os adultos darem risadas. Vocês vão tirar essa gíria aqui mudando para uma linguagem formal. Letra C, depois um cara com cara de velho, mas com cabelo bem preto. Lá para a próxima página tem a 12ª, é para marcar, vejam lá. Observe as expressões destacadas e assinale a alternativa que não mudará o sentido da frase. Então vejam aqui, ó. Sabe que você está a cara da sua mãe? Então nessa frase, ó, sabe que você está a cara da sua mãe, tem essa expressão aqui, ó. Se referindo à expressão destacada. A cara da sua mãe. Vocês vão marcar uma das 3 opções que não muda o sentido da frase. A primeira opção, ó, sabe que você está a cara da sua mãe? Com o jeito da sua mãe, é essa, que é a frase que tem o mesmo sentido da frase da letra A. A letra B, muito parecido com a sua mãe, ou a letra C, com o comportamento da sua mãe. Vocês vão marcar apenas uma opção que mostra o mesmo sentido da frase escrita na letra A. Na letra B, a mesma coisa também, ó. Quando eu crescer, quero ser sabido, que nem motorista de táxi. A expressão destacada é que nem. Que nem tem o mesmo significado de quê? Ao contrário de um, como um ou bem diferente de um. O que esse que nem motorista de táxi significa? Uma dessas 3 opções que vocês vão marcar. A 13ª, vocês vão copiar do texto as palavras que podem substituir os termos destacados a seguir, ou seja, vocês vão copiar do texto, vão recorrer lá ao texto para copiar. Ó. Então, festa de adulto é maçante. Qual é o significado de maçante que tem lá no texto sobre festa de adulto? Letra B. Os adultos falam com o menino como se ele fosse tolo. Qual é a palavra lá no texto para o significado de tolo? Vocês vão escrever aqui. Letra C. O trabalhador dá uma pausa em seu hábito de trabalho. Em seu horário de trabalho. Vocês vão lá procurar a parte do texto que fala aqui, ó, o trabalhador dá uma pausa no seu horário de trabalho e vê pausa. Está relacionado com que outro significado que tem lá no texto? Vou mostrar para vocês lá no texto. Vejam bem aqui, ó, nesse parágrafo.
Podia ser escritor, que nem o meu tio, porque ele trabalha em casa e sempre dá uma paradinha. Olha lá, aqui o Lele utiliza a palavra paradinha para jogar PlayStation. Então, essa palavra paradinha, ela tem o mesmo significado de pausa. Então, vocês vão escrever paradinha aqui na letra C. O significado de pausa é paradinha. Viram? Já fiz a letra C. Aí vocês vão ver o significado de tolo e de maçante. Basta recorrer ao texto. A 14ª, leia o trecho a seguir. O que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? O que você vai blá blá blá? Isso está lá no texto. Qual o sentido da palavra destacada no texto? Qual é o sentido para blá 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 lá no texto? Isso aqui pode ser uma resposta pessoal de vocês. Resposta pessoal. A última, a 15ª, leia novamente. Da próxima vez que um adulto me perguntar o que eu quero ser quando crescer, não vou responder uma profissão, porque eu não quero ser um trabalho, quero ser outras coisas também. Aí tá pedindo aqui, a dica está bem aqui, ó. Consulte a reprodução do verbete do dicionário abaixo para responder a seguinte pergunta. E a pergunta é essa daqui, ó. Vou marcar a pergunta que vocês deverão responder. Que outra palavra poderia substituir o termo trabalho nesse trecho? Aí o significado de trabalho está bem aqui, ó. O que significa trabalho? Atividade pela qual se recebe dinheiro, serviço, profissão. Aí vejam lá, meu pai ganha um bom ordenado pelo trabalho no banco. Olhando para essa frase aqui, ó, meu pai ganha um bom ordenado pelo trabalho no banco. A palavra trabalho aqui na frase, ela pode ter qual outro significado aqui do verbete? Eu vou mudar aqui para uma cor azul. O verbete aqui, ó, trabalho. O que significa trabalho? A atividade pela qual se recebe dinheiro, serviço, profissão. Então, essa palavra trabalho aqui, ó, que eu circulei, ela pode ser substituída por qual outro significado desse que eu pintei de azul? Aí você vai e escreve nessa linha aqui embaixo, tá? Então essa é a atividade das páginas 63 e 64. Lembrando que a da página 61 e 62 nós vamos corrigir na segunda. E essa daqui nós vamos corrigir na quinta-feira, ok? É isso.